Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez para levar uma palavra de conforto, despertamento e ânimo a todos aqueles que estão neste momento ligados nesta live. Portanto, meus queridos, o primeiro cântico já nos diz que não há um Deus maior. Não há um Deus tão grande como o nosso Deus. Esse Deus não é um Deus para algumas pessoas, ele pode ser o Deus de todos aqueles que decidirem realmente segui-lo e servi-lo enquanto viver. Portanto, a minha primeira palavra é esta: este Deus poderá ser o seu Deus, caso ainda não seja. E se você já o serve, agradeça a Ele por isto. Vamos fazer juntos uma oração? Quero agradecer ao Pai por esta noite. Quero agradecer, Senhor, pela vida e o cuidado do Senhor durante mais uma semana. Este é um domingo dedicado ao Senhor. E obrigado, Pai, porque neste domingo comemoramos a ressurreição do Senhor, o cumprimento das profecias e a certeza de que o Senhor é real em nossos dias. Obrigado, Pai, por todos aqueles que receberão esta palavra. Obrigado por aqueles que, quem sabe, neste dia passaram por algum momento de aflição e angústia, porque ainda não conhecem ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Fortalece a cada família e abençoai a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Queridos, o próximo cântico, ele nos diz que Deus enviou o seu Filho amado. Talvez durante o dia de hoje você já tenha escutado este louvor em algum lugar, mas cantaremos juntos. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoou na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus.
essa certeza de que sua vida está nas mãos do Senhor? Tem essa certeza de que quando chegar o momento final, você estará nos braços do Pai? Portanto, meu querido, foi para que nós pudéssemos ter a vida eterna que Deus enviou o seu Filho. E por isso devemos exaltá-lo. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Eu louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu nome. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado. Que você possa exaltar ao Senhor com sua vida, com sua força, juntamente com aqueles que lhe são queridos. Amados, a meditação desta noite, ela está baseada no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, começando com o versículo 1. Marcos, capítulo 16, iniciaremos com o verso 1. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram comprar especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Quando Jesus ressuscitou ao alvorecer do primeiro dia da semana,
apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiam acreditar. Meus queridos que têm acesso a essa live neste momento, o tema da mensagem de hoje que o Senhor me deu é atitudes que nos servem de exemplo. Atitudes que nos servem de exemplo. Nós estamos diante de um texto que narra a respeito de 3 mulheres: Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. 3 mulheres. E aí, então, quando eu preparava esta meditação, fiz 3 perguntas. Onde estavam os discípulos, homem, neste momento? A outra pergunta foi: qual atitude eles tomaram diante da situação? E a última pergunta, ou a terceira: como procederam a partir de quinta-feira à noite, quando Jesus foi preso, até o domingo pela manhã, onde estavam os discípulos homens? Qual atitude tomaram e como eles procederam de quinta-feira à noite, após a prisão do Senhor, até domingo pela manhã? Quem conhece a Bíblia, quem conhece a palavra do Senhor, sabe o que a narrativa bíblica fala a respeito dos discípulos nestes momentos. Amados, vamos para a atitude destas mulheres. Mas antes eu queria deixar aqui uma palavra, uma consideração. Eu já trabalhei por algumas igrejas como pastor titular. E eu sempre tenho observado na caminhada a atitude dos homens. E tenho falado muitas vezes. A atitude diante do reino de Deus e na obra do Senhor. A posição que muitas vezes deveria ser ocupada por homens nem sempre é ocupada, porque os homens deixam a desejar em muitas situações, como aconteceu com os discípulos. Um dia, há mais de 20 anos, quando pastoreava uma outra igreja, veio um casal, família importante na cidade onde eu estava. E aquela mulher, ela disse assim para mim após um culto: quando eu venho a uma igreja, eu percebo se a igreja é forte ou fraca, se os homens são de oração. Sempre tenho falado nas igrejas onde trabalho. Quando nos cultos damos a oportunidade para alguém orar, geralmente uma mulher se levanta, às vezes um homem. Meus queridos, o mundo tem caminhado de uma forma muitas vezes preocupante, porque os homens nem sempre tomaram a posição que lhe cabe. E nós já vemos isso nos discípulos. Homens, eu tenho certeza, fisicamente fortes, e agora eles desapareceram do cenário neste momento. Homens que caminharam com Jesus porque a sociedade na época desprezava as mulheres. Homens que viram os milagres que Jesus realizou e alguns deles presenciaram situações que muitas mulheres nunca iriam presenciar e nunca presenciaram. Mas mesmo assim a atitude deixou a desejar. Por isso, no começo desta palavra, minha palavra vai para todos os homens que me ouvem. Assuma o seu lugar como homem. Assuma a sua posição como homem e principalmente como homem de Deus. Não através da violência como temos visto hoje, mas como homem sacerdote do lar, como homem que lidera, como homem que está à frente e como homem que serve de referência para os seus familiares. Vamos à atitude das mulheres. Verso 1 diz: ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria,
mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Eu vejo aqui duas atitudes que partiram dessas três mulheres. Decisão com antecedência. Eu tenho certeza que elas não decidiram naquele dia que iriam comprar os aromas. Mas eu tenho certeza que quando começaram a torturar o Senhor e quando elas viram o seu corpo mutilado da forma que estava e depois finalmente crucificado, elas decidiram que iriam cuidar do corpo do seu mestre após a sua morte. Uma decisão que partiu do coração. Então, meu querido e minha querida, que todas as decisões da sua vida possam partir de um coração que deseja sempre o melhor para o mestre. Outra questão, foram comprar especiarias. Nós sabemos que naquela época as especiarias não eram, diríamos assim, de fácil acesso para todos. Temos certezas que o custo não era baixo, mas elas decidiram comprar especiarias. Sabe o que isso significa? Investimento para o Senhor. Mas por que se ele estava morto? Por que se o seu corpo estava totalmente desfigurado? Por que gastar? Por que não enrolar apenas em um lençol e o sepultar? Não, elas estavam dispostas a investir naquele que era o seu Salvador. Uma dessas mulheres foi liberta de espíritos malignos e a Bíblia diz de 7 demônios. Então eu tenho certeza que a partir do momento que ela passou a seguir Jesus, ela foi abençoada. É aquilo que eu digo sempre, não foi só abençoada fisicamente, mas toda a sua vida também mudou. Tenho certeza que a sua economia, tenho certeza que as suas emoções, os seus relacionamentos. Portanto, duas atitudes aqui, decisão com antecedência e disposição de investir no Mestre. Mas o verso 2 diz, ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro. Uma outra atitude, ação muito cedo. Eu cresci na escola dominical. A nossa convenção das igrejas batistas independentes, não sei agora nos dias atuais, mas há muitos anos atrás, todas elas sempre tiveram a escola bíblica dominical. E o horário tradicional às 9h30 da manhã, é o que temos aqui. E eu lembro-me que meus pais tinham animais, vendiam leite na cidade, na época que se entregava com garrafa, hoje não é mais possível, mas nem por isso nós chegávamos atrasados na igreja. Era atendido o que tinha que ser feito, era tratar os animais, e às 9h15 ou às 9h20 no máximo estávamos assentados, eu e meus irmãos, no segundo banco da igreja, porque a escola dominical iria iniciar às 9h30. Teríamos motivo para atrasar e dar uma desculpa, porque quando você tem cavalo, porco, galinha e vacas e animais para atender, é bem fácil usá-los para justificar o atraso. Mas não era isso que acontecia. E estas mulheres, muito cedo, elas foram realizar o que estava no seu coração. Faço um apelo a você, que você cedo possa se mover para fazer a obra de Deus. E já fica aqui um convite àqueles que estão em algum lugar, ou até mesmo aqui em Curitiba, e tem o privilégio de ter alguma igreja onde você possa participar da escola dominical. Faça isso, porque uma escola dominical às 9h30 não é de madrugada, é um horário tranquilo. Então fica aqui o meu convite. Se você que me ouve mora em outro lugar e sabe que aonde você congrega tem a escola dominical, mas você não costuma participar, comece a tomar uma nova posição. Amados, muito cedo. E aqui nós percebemos que diz assim, que elas caminharam até o sepulcro. Esforço. Caminhar exige esforço.
E eu sou bem realista, meus queridos. Eu morei em um imóvel que o meu carro ficava a 2 metros da porta da sala. E quando chovia, nem chuva pegávamos. Por alguns anos não tínhamos portão eletrônico, mas depois, pela graça de Deus e o bom coração de um querido que eu batizei, ele instalou o portão eletrônico em nossa igreja. Então, nem para abrir o portão eu precisava descer. Queridos, quantos caminham quilômetros para chegar à casa de Deus? Em 79 eu trabalhei em uma igreja, como já falei em outra mensagem, no Rio Grande do Sul, era interior. Nos dias de culto à noite, as pessoas vinham com tochas para poder enxergar o caminho. Até me chamou a atenção aquilo, porque era um breu, como a gente diz. Até eu, quando o culto encerrava, pegava minha bolsa e meu violão e caminhava não sei quanto tempo no escuro, ouvindo as corujas e os bichos que cantam à noite. Mas aquelas pessoas estavam na casa de Deus, lampião a gás naquela época. E eu lembro que o culto de domingo à tarde era às 15 horas. Algumas pessoas saíam de casa às 13 horas, quase 2 horas andando para participar daquele culto. E com muita alegria. Hoje nós vemos o conforto, mas vemos também o descuido e o desprezo para com aquele que ressuscitou e vivo está e voltará um dia para nos levar. Amados, uma ação muito cedo e esforço, e com um objetivo bem claro. O objetivo era chegar até o sepulcro. Meus queridos, as igrejas em muitos lugares estão fechadas como aqui, mas eu quero te fazer um apelo nesta noite. Quando elas começarem a ser liberadas para os cultos, venha com um único só objetivo: louvar e glorificar ao Senhor. Aproveite a cada minuto, porque eu vejo um cenário sombrio sobre a nossa nação. Então eu vou dizer a você que o objetivo seja um apenas: cultuar ao Senhor, estar em comunhão com o seu irmão. Tenho certeza que para alguns não está fazendo diferença, mas para muitos o abraço do seu irmão está fazendo falta, o calor humano. Então aqui nós vemos no versículo 1 e no 2, 5 atitudes: decisão antecipada, investimento no reino de Deus, ação muito cedo, esforço através da caminhada e um objetivo bem claro do que elas iriam fazer. Mas agora eu percebo que estas mulheres, no verso 3, elas estavam preocupadas com algo, porque elas dizem o seguinte: questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? E sabe o que isto me levou a pensar? Havia no coração dessas mulheres preocupação, porque elas não eram como nós vemos filmes aí, a Mulher Maravilha ou as Mulheres Maravilha, mas eram mulheres como todas as outras que tinham limitações, e elas tinham plena consciência das suas limitações. Por isso elas dizem: quem nos removerá a grande pedra que fechava o sepulcro? Então, preocupação e consciência das suas limitações. Nesta noite quero dizer para você, talvez você também tenha alguma preocupação. Todos nós temos uma pedra que nos preocupa. Todos nós temos algum obstáculo à nossa frente que em muitos momentos, humanamente observando, eles são intransponíveis e eles são, diríamos assim, bem maiores do que nós. Isso faz parte da nossa natureza quando nós reconhecemos as nossas limitações. E era o que acontecia com aquelas mulheres. Agora vamos para o versículo 4. Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada.
Contudo, ao se aproximarem, mais uma atitude destas mulheres, a perseverança. Como assim perseverança? Sim, se elas não tivessem perseverado, elas não teriam se aproximado do túmulo. Elas ficariam lá onde surgiu o pensamento da pedra, e elas perceberam a sua limitação, elas teriam parado ali. Mas elas não pararam, embora que a preocupação e a limitação continuava caminhando com elas. Então elas foram perseverantes, se aproximaram. E esta palavra que eu quero deixar para você nesta noite é: continue caminhando. Continue passo a passo nesta caminhada. Aí o que nós percebemos é que quando você persevera e continua andando, você vai constatar algo que para você parecia tão difícil. Elas viram que a pedra estava removida. A perseverança lhe trará um momento de grande alegria, porque você verá que o obstáculo que parecia tão grande, ele foi removido, sem esforço, sem desgaste físico. Então, meu querido, estas mulheres perseveraram, estas mulheres tiveram a constatação da vitória diante daquele obstáculo, e elas puderam ver que o obstáculo foi vencido. Só se vence o obstáculo perseverando e caminhando cada dia para enfrentá-lo. O versículo 5 diz: entretanto, e entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca sentado à direita, e ficaram muito assustadas. O verso 5, sabe o que significa para mim? Ampliação do objetivo. Entraram e viram. Não adiantava apenas elas continuarem andando e ver que o sepulcro estava bem. Veja que a caminhada cristã e as experiências que Deus tem para nós, elas são a cada passo que damos. Nós não podemos parar aonde estamos. Alguns estão estagnados e não tiveram mais experiências com Deus porque acham que já chegaram ao máximo. Estas mulheres podiam dizer: aleluia, glória a Deus, o túmulo está aberto, e se acertar e ficar lá fora. Mas não passaria de um túmulo aberto para elas. Mas elas aqui, nós vemos, elas ampliaram o seu objetivo, chegando até lá e adentrando ao túmulo. É claro que quando chegaram lá, tiveram uma experiência um pouco assustadora para as suas limitações humanas. Lá estava um anjo resplandecente. Meu querido, e minha querida, quando nós vemos algo que está fora da nossa, digamos, da nossa esfera de ação e pensamento, que está fora da nossa imaginação, nós tememos. Mas isso também faz parte da experiência que Deus quer dar a cada um de nós. A ampliação. Agora o que nós vemos? Quando se continua perseverando, quando se constata a vitória sobre o obstáculo, e quando se adentra mais ao fundo, diríamos assim, daquilo que Deus tem para nós, veja o que acontece no verso 6. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. O que nós vemos? Nós vemos o conforto divino. Se você deseja ser confortado pelo Senhor, não pode parar aonde está. Foi o que aconteceu com aquelas mulheres. Lá fora do túmulo elas não veriam o anjo. Parando na metade do caminho também não. Elas continuaram andando. E é isso que você precisa fazer. Se você tem pensado em parar e desistir, você perderá grandes coisas que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Não desista. Pensar em desistir e parar faz parte da nossa natureza humana.
Mas a palavra está dizendo hoje, continue andando. Aqui nós vemos o conforto divino. Não temas. Nós temos um Deus que ele não tem interesse em nos aterrorizar. Eu tenho dito que algumas notícias e alguns meios de comunicação parece que são treinados para aterrorizar o povo nos dias que nós estamos vivendo. Mas não é isto que o Senhor faz conosco, por mais difícil que a situação seja. Por mais difícil. Quando Jesus chegou diante de situações difíceis, como a morte de Lázaro, como a questão da filha de Jairo, como aquela mulher de Naim que tinha perdido seu filho, o Senhor sempre manteve a calma, porque a vitória e a solução de todo o problema está na sua mão. Por isso ele se mantém tranquilo. Então agora elas recebem o conforto divino. Não vos amedronteis. E eu te digo nesta noite, não se assuste diante do que está acontecendo. E mais ainda, agora veio a confirmação pela palavra do anjo. As coisas de Deus, elas são claras. As coisas de Deus, elas se confirmam a cada dia. E a confirmação do anjo foi esta: sei que buscais a Jesus o Nazareno, que morreu, foi crucificado, mas ressuscitou. Veja que realmente ele havia morrido, ele foi crucificado e ele ressuscitou. Não era uma fantasia, não era algo que alguém imaginou, como muitas vezes num grande filme, mas era uma realidade do cumprimento das profecias. Portanto, conforto divino e confirmação dos acontecimentos do momento. Uma experiência pessoal aquelas mulheres viveram, porque o texto diz ainda mais assim: vede o lugar onde haviam depositado. Queridos, por que milhares de cristãos morreram? Alguns nazarenas devorados pelos leões, outros na fogueira, outros, quem sabe, através da espada. Por que essas pessoas não negaram o Senhor? Porque viram face a face o Senhor e tiveram uma experiência pessoal com Deus. Se você quer ter resistência diante de qualquer luta, você precisa de uma experiência profunda com Deus. Um cristianismo que apenas vem à igreja 4 vezes no mês e que apenas canta e bate palma e depois vai embora, não terá consistência nenhuma diante da dificuldade. Mas é preciso um cristianismo de comunhão diária com Deus e de experiências profundas. Ninguém pode negar aquilo que foi uma experiência. Estas mulheres, elas adentraram ao túmulo e elas viram o anjo. Experiência esta que aqueles homens não tiveram, porque estavam confinados em uma casa com medo dos judeus. Então não esqueça disso. No verso 6 você tem conforto divino, confirmação pela palavra do anjo e uma experiência pessoal vivida por aquelas mulheres. Agora no verso 7, agora ide dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, assim como ele vos prediz. Uma missão e um encontro marcado. Mas eu sempre fico pensando assim, mas por que Pedro? Por que Pedro foi citado aqui? O que tinha acontecido? O que havia acontecido lá naquela noite, quando Jesus foi preso? Este também é um dos discípulos. Ele disse, não conheço. Ele negou 3 vezes. E eu tenho certeza que ele estava totalmente arrasado. Mas graças a Deus que ele não tomou a atitude de Judas de tirar a sua vida. Ele se manteve, eu diria, emocionalmente abalado, eu diria o termo claro, arrasado, mas preservou sua vida. Só que ele tinha provavelmente uma certeza de que ele não seria convocado para mais nada e que a confiança do Senhor nele havia sido, diríamos assim, ruiu totalmente com a sua atitude. Mas agora nós estamos diante do Senhor que nos ama mesmo com as nossas falhas e limitações. Nós estamos diante de um Senhor que nos conhece no profundo, não apenas pelas palavras. E o Senhor amava a Pedro. E o Senhor o advertiu antes.
mas ele achou-se que era o super-homem. Ele chegou a dizer: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Portanto, eu digo a você que muitas vezes se julga tão forte, tome cuidado. Seja prudente e tome muito cuidado. Porque Pedro, aparentemente, ele era o mais forte dos discípulos e, no entanto, foi aquele que negou o Senhor. Mas agora vai um lembrete para ele: dizei a Pedro. E talvez para alguém que ouça essa palavra nesta hora e que tenha falhado diante do Senhor e diante de tudo que Ele fez pela sua vida, mas você ainda está com vida, o convite é para você também. O Senhor aguarda você de volta e de braços abertos. Queridos, o verso 8, ele diz: a força do temor. Ou seja, apavoradas e trêmulas, as mulheres tinham sido incumbidas de uma missão e haveria um encontro a ser realizado. Mas aqui diz que elas ficaram apavoradas e fugiram do sepulcro. Sabe o que isso me diz? A força do medo, ela faz com que a missão seja interrompida. Quando o medo toma conta do coração, não cumprimos a missão que Deus colocou para cada um de nós. Por isso eu digo, mesmo que você vá temendo e tremendo diante de uma missão, se você for incumbido de realizar, faça a sua parte em nome do Senhor. Agora nós percebemos no verso 8, que elas ficaram assombradas e não falaram nada a ninguém. O medo, ele impede que a missão seja realizada. E o medo faz com que aqueles que deveriam receber a informação não sejam informados do que deve ser. Portanto, eu vou dizer a você nesta noite: Deus tem incumbido você de algo. E talvez pelo temor você fugiu e não fez o que o Senhor determinou. E alguém sofreu com isso. Por isso, sempre que ministro a palavra, o que Deus me manda falar, eu falo. Porque nem sempre eu sei por que estou falando, mas Deus sabe por que me mandou falar. Verso 9. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulso 7 demônios. O cumprimento da profecia. O Senhor disse que ele iria ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Se ele apareceu, foi para comprovar o que as profecias disseram e ele mesmo. E no verso 10, então ela foi e comunicou aos que lhe haviam estado com ele. Eles, porém, estavam desolados e em pranto. O encontro com Jesus faz com que a gente venha vencer o medo. Agora, esta mulher, ela toma um novo ânimo. Por isso que eu digo, você precisa de um encontro com Deus. Se você ainda está temendo, é porque você não teve uma experiência profunda com Deus. Esse encontro, ele reavivou a fé e a coragem daquela mulher. Ela foi e informou aos discípulos. E a Bíblia até diz, quando temos algo a realizar e não fizermos, seremos responsáveis por isso. O profeta Isaías diz, se o Senhor nos mandou avisar o ímpio que ele morrerá e nós não avisarmos, quando ele morrer o sangue do ímpio cairá sobre nós. Portanto, faça o que deve ser feito. O verso 11. Quando receberam a notícia, aqueles discípulos que estavam lá trancados naquela casa, que Jesus estava vivo e foram vistos por ela, não conseguiram acreditar. Sabe o que eu concluí aqui neste versículo? A reação dos receptores da mensagem poderá ser diversa. Os discípulos eram os receptores daquela mensagem. E a reação deles foi de não conseguir acreditar. Quero dizer para você, quando alguém recebe uma mensagem, ela tem algumas reações. Ou ela crê, ou ela duvida, ou ela corre para confirmar, ou ela olha para o mensageiro. Por que eu falo olho para o mensageiro? Passei por uma experiência há 22 anos atrás. Estava em uma igreja com minha esposa e minhas filhas. E aí então, um pastor que eu não conhecia estava naquela igreja, ministrando a palavra.
E alguém disse, olha, nós temos um conferencista. E a gente, com tantos anos no ministério, mais ou menos tem assim um perfil de quem seja os conferencistas. E eu confesso que eu fiquei procurando entre os que estavam no culto quem seria, mas não cheguei à conclusão de ninguém. E aí na hora da mensagem chamaram quem era o conferencista. Meus queridos, Deus usou este homem de forma tremenda. Deus usou este homem para revelar para muitas pessoas o que eles precisavam. E inclusive para mim, minha esposa e minhas filhas. Porque eu orei, eu disse, Senhor, fiz uma oração, este pastor não me conhece, eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu especifiquei o que eu queria que Deus falasse. E no final, depois que este pastor chamou todas as pessoas que o Senhor tinha lhe mostrado, ele disse, o pastor que está visitando vem à frente. E ele colocou a mão no meu ombro e começou a falar tudo o que eu tinha falado com Deus. Então, meus queridos, às vezes, quem sabe a pessoa crê ou duvida, ou corre para confirmar, ou olha para quem é o mensageiro querendo fazer uma análise. Provavelmente, sabe o que os discípulos pensaram? Mas quem são essas mulheres para falar? Primeiro que o testemunho de uma mulher na época não tinha tanta importância. Eles devem ter pensado, se fosse um homem a gente até iria acreditar. Mulher, elas são, eu diria assim, muito emotivas, certo? Então, meus queridos, que Deus nos ajude. E saiba que a reação dos receptores da palavra, ela pode ser diversa. Eu vou para a conclusão. Já se passaram muitos anos da ressurreição de Cristo. Qual é a nossa posição diante de Cristo? Nós somos seguidores, aqueles que apenas o acompanham, porque precisamos de uma bênção. Nós somos discípulos, aqueles que querem aprender, que estão dispostos a mudar, crescer e sofrer até mesmo a repreensão quando for preciso. Ou nós somos simpatizantes. Eu conheço pessoas que são simpatizantes, eu tive em todas as igrejas, pessoas que eram nossos amigos e até nos abençoavam com um presente, ou quem sabe até abençoavam a igreja economicamente, mas eram simpatizantes, nunca tomaram uma posição. Ou nós somos apenas observadores, como eram os escribas e fariseus, que eles estavam sempre observando algum ponto para criticar ou até mesmo para acusar Jesus. Seguidor, discípulo, simpatizante ou observador? Quais atitudes nós temos decidido em nossa caminhada sobre a terra? Segui-lo? Estar ao seu lado? Aquelas mulheres estavam ao lado do Senhor. Investir no reino de Deus? Esta é uma questão que para alguns é tão difícil. São abençoados na sua vida econômica, são abençoados no seu patrimônio, mas têm dificuldade para abençoar o reino de Deus. Será que você está disposto a não medir esforços para fazer a obra de Deus, seja ela em que área for? Será que você está disposto a testemunhar ou você vai fugir e calar-se? Você está disposto a perseverar como aquelas mulheres? A última consideração, siga em frente. Não o veremos na Galiléia como aqueles discípulos iriam ver, mas nós o veremos na glória celestial. Nós não o veremos na Galiléia, mas nós o veremos na glória celestial. Portanto, que as atitudes destas mulheres sejam um exemplo para você. Confesso que não havia planejado cantar o cântico que vou cantar do cantor cristão, mas o Espírito Santo me levou a cantar, e eu o farei agora como último momento dessa live. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus se transformar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada,
chamada lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem do porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois pintar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã, jovem, todos aqueles que já têm entendimento, a chamada será para todos. Quando estudava na escola, era feita a chamada. E sempre há aqueles alunos que ficam conversando. E quando chegava o final da chamada, alguém dizia para a professora: a senhora não me chamou. Ela disse: chamei, você estava conversando. Alguns estão distraídos e não ouvirão a chamada do mestre, porque a chamada será feita para todos. Que Deus nos ajude. Eu quero desejar a vocês uma semana abençoada, uma semana de vitória sobre esse vírus maldito que tem se levantado sobre a terra, uma semana de bênção para você e sua família. Mas não esqueça, siga os exemplos daquelas mulheres, os exemplos que mencionei de forma clara e tranquila para que você pudesse entender. Lembre-se, a chamada será feita para todos. Quero orar por você. Meu querido e amado Pai Celestial, eu quero agradecer por esta noite que me deste de vida, pela sua paciência e grande amor para comigo e minha família, pelo seu cuidado diário, seja ele, Senhor amado, para com as minhas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Muito obrigado porque tenho os olhos do Senhor sobre a minha caminhada. Quero pedir sobre aqueles que tiveram acesso nesta noite a este momento que transmitimos, que o Senhor dê saúde ao enfermo, que o Senhor dê força àquele que sente-se desanimado, que o Senhor traga a comunhão entre a família, que o Senhor abençoe os jovens, que o Senhor transforme o coração de filhos que muitas vezes têm sido rebeldes e obstinados para com aqueles que lhe deram a vida. Que possamos amar os idosos, Senhor. Que possamos amar as crianças e amar aqueles que estão ao nosso lado. Eu oro por aqueles que são patrão, por aqueles que são funcionários, para que o Senhor cuide de tudo. Oro pela nossa nação, como sempre oro. Autoridades federais, estaduais e municipais, a bênção, a direção do Senhor e a iluminação do Espírito Santo sobre cada homem que está sobre a nossa vida como autoridade civil. Pai, que a sua graça seja conosco e a paz do Senhor seja com o nosso coração a cada dia. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Meu querido, que a paz e a graça e o Espírito Santo seja com todos e com as suas famílias, em nome de Jesus. E uma feliz Páscoa, porque Jesus ressuscitou, está vivo e voltará. Como ele disse, eu irei e voltarei e vos levarei. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela sua atenção.